e se esquecer, é um processo que nós precisamos exercitar na nossa mente. Na nossa mente, alguém disse certa vez que a gente não pode impedir que os pássaros voem sobre a nossa cabeça, mas a gente não pode deixar que eles façam ninho. Né? Então, os nossos pensamentos, eles vão e vêm, e conforme nós vamos exercitando, eles vão se afastando, na medida que nós vamos sobrepondo, né? A gente sobrepõe coisas boas no lugar dos velhos, a gente vai tirando rudimentos, que na verdade são rudimentos deploráveis, detestáveis, os traumas, e acrescentando as boas memórias. Por isso, pastor, a questão do crie memórias. Por exemplo, olha bem, o Salmo 77:11 diz: recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres. Peraí, eu não vou recordar o que não presta. Eu não vou dar ênfase a isso na minha vida. Eu vou guardar agora aquilo que é bom. O texto de Lamentações mesmo, né, que é o clássico. Quero trazer à memória o que me dá esperança. E o profeta está no momento tenso da sua vida, pregou um monte de coisa, vai dar ruim. Ele estava esperando que o juízo de fato viesse. Entretanto, eu não vou guardar a parte ruim, porque o mesmo Deus que disse que viria uma fase ruim, disse também que nos resgataria e viria a parte boa. Né? Por exemplo, Deuteronômio 8, quando o povo, Moisés está fazendo a releitura da lei, o pessoal vai entrar em Canaã. O que ele vai dizer? Olha, lembrem-se do que o Senhor fez com vocês. Lembrai-vos dos feitos do Senhor. Lembrai-vos dos feitos do Senhor. Por quê? Porque quando vocês entrarem, vai lhes ser apresentada uma nova realidade. Vocês vão conhecer coisas novas. E conhecendo coisas novas, é possível que vocês se apaixonem por elas. E vocês se esqueçam. Então, lembre-se. Mas o texto que Paulo fala, que eu acho que está aí no próximo slide, né, que Paulo dá uma palavra que é uma palavra forte Vou passar aqui o próximo. para todos nós. Que é uma palavra que está lá em Filipenses. Né, Filipenses capítulo 3, de 13 a 14. Olha o que Paulo vai dizer. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, e aí ele está, obviamente, dentro de um contexto. Ele está falando dos rudimentos da lei também, ele está falando do evangelho da graça, ele está falando de coisas maravilhosas que vieram com o cristianismo, mas a verdade pode se aplicar. Né? É um exercício. Para ele voltar-se para a graça, ele precisava submeter a lei a um estágio passado. E nós precisamos largar o passado, deixar o passado que nos foi ruim no passado. E trazer para a nossa vida novos acontecimentos, prosseguir para uma realidade nova. Então, muito disso é uma decisão. Amém. E Paulo deixa claro nesse texto que nós podemos fazer isso e nós temos que fazer isso. Porque muitas vezes nós ficamos pensando assim, principalmente dentro não chamo nem de espiritualidade, mas de espiritualismo, né, cristão, evangélico. O pessoal fica, não, vamos orar para Deus apagar isso, né, Senhor, apaga da mente dele. Então, na verdade, isso é uma decisão nossa. Paulo falou, uma coisa eu faço, eu me esqueço das coisas para trás ficam. Então, ele decidiu fazer aquilo. Porque hoje ensinaram para a gente, para o pastor e para mim não, mas que ensinaram para o cristianismo de hoje, é que tudo acontece de uma forma miraculosa. Né? Então, você agora está com Jesus e tudo mudou repentinamente. E sim, espiritualmente, né? Dentro da questão dos estágios da salvação, os 7 aspectos, tudo muda realmente. Você só está aguardando agora a glorificação, que é a última etapa. Entretanto, a fé cristã é o exercício. Ela tem que ser trabalhada. Senão, Jesus, os apóstolos não diriam para a gente largar o pecado. Se não se converteu, largou o pecado. Pronto, não tem. Não, o pecado está o tempo todo batendo a porta. Tenazmente, que é verdade. Todos os dias ele está pertinho. E nós precisamos entender que tudo é decisão. Nós nos decidimos por Cristo. Nós decidimos continuar com Cristo. Nós decidimos nos santificar. Nós decidimos construir uma família sólida. É uma decisão. Tinha um caso que um pastor contava, meu pastor antigo falava que o cara estava andando no carro e o diabo jogou ele para dentro do motel. O diabo jogou você dentro do motel. Como é que funciona isso? Não, você quis ir. Você construiu.
Olha, ninguém entra num acidente, vai sendo construído. Qual é a palavra do apóstolo Paulo? Não, larga isso, vamos começar a construir novas coisas. E aí, pastor, uma das coisas que nós como família erramos muitas das vezes é que nós até promovemos uma pseudo-memória, mas nós não experimentamos ela na intensidade. É verdade. Então, nós vamos para um passeio. Olha, acho que minha família está precisando passar um tempo sozinho. E a gente vai para um passeio sozinho, com o celular na mão, com o Facebook na mão, né? E a gente vai viver o nosso momento em detrimento de estar com a família. A família está junto, mas não estou junto com ela. Eu continuo no meu mundo paralelo. E aí não adianta. Então, é realmente abandonar tudo aquilo que nos faz mal e convergir. Eu estava lembrando, a gente estava... Foi umas férias nossas aí, nós estávamos na praia, né, Fátima? A gente estava... Aí a família chegaram, montaram ali tudo, barraca, o pai montou a barraca, a mãe, e a filha com o namorado, né? Só que a filha e o namorado, só queriam ficar tirando selfie o tempo todo, né? O pai, a gente viu que o cara estava se irritando. Aí foi lá para dentro da água, ele pegava a menina no colo, aí ficavam tirando foto, vai lá. Acho que ele falou assim, perdeu o propósito. Chegou a hora que ele foi lá, tomou o celular dela, né? Aí deu até uma confusão lá entre a família e tal. Mas o cara tinha razão, eles foram com propósito, né? Da família aproveitar aquele momento ali. E chegou lá, a menina se irmã tirando selfie o tempo todo. Essa perda dos propósitos, né? A gente acaba se perdendo. E a gente acaba vivendo coisas. É como se você vai atirar, você está com arco e flecha. Você tem que acertar um alvo. Você pode até errar o alvo, mas você mirou nele. Agora, se você pega o arco e flecha e atira para qualquer lugar, você vai acertar em algum lugar. E essa vida sem propósito, ela traz para a gente uma expectativa muito ruim de que a gente não tem ideia de onde vai dar. Eu estou vivendo, mas eu não sei o que vai acontecer. Quando nós deveríamos projetar, principalmente em família, projetar onde nós queremos chegar, preciso ter um alvo. Tem um pessoal perguntando aqui, a pessoa perguntando também como deixar para trás. Não, vai ser no final. Fica tranquilo aí, calma aí que nós vamos... Pastor Edson vai dar a receita aí, como você deixar para trás, como vencer as más memórias, como construir boas memórias. Né? Nós ainda temos aí mais uns 15 minutos, 15, 20 minutos, vai dar para a gente chegar lá. Não, Edson? Já tem gente perguntando aqui, mas como deixar para trás? E tem outra pessoa, fez não uma pergunta, mas colocou aqui que tem algumas coisas parecem nos acompanhar. Não, talvez a pessoa está falando de traumas, né, complexos, alguma coisa que fica, marcas, e como, na prática, né, se livrar disso. Podemos passar aí? Podemos. Botar outros lá para a gente ganhar tempo. Vamos lá. Aí, como criar novas memórias? Está aí. Você que estava aí preocupado, aí já começou aí a prática da coisa, a solução para a problemática. Então, vamos lá. Como é que a gente faz para criar novas memórias? Essa é a parte simples. É só criar novas memórias, né? Essa parte seria a mais tranquila. É só você viver tudo de novo. O problema é que muitas pessoas não se dão mais o direito, a oportunidade e o prazer, melhor, o privilégio de construir essas novas memórias, porque ele continua submetendo o futuro dele ao passado. Ele continua projetando o que vai acontecer. Então, é aquela situação de que você já viveu um momento ruim. Significa que todos os momentos subsequentes, eles vão ser ruins. E nós precisamos repensar essa situação. Então, tem uma frase de Jean Paul Sartre, né, que talvez ela está ali também. Acho que pode passar. Isso. Ela não é uma... Vamos lá, não é o melhor formador de opinião, talvez no meio cristão, mas algumas frases são extremamente interessantes. Não importa o que a vida fez de você, mas o que você faz com o que a vida fez de você. Então, olha bem, se a gente pensar até no projeto de salvação, Jesus nasceu num lugar pobre, Jesus foi perseguido de morte, ele não foi perseguido por bullying, ele foi perseguido para ser assassinado. Ele teve que se refugiar lá no Egito, ele passa lá boa parte da infância dele, a infância dele praticamente toda. Quando ele volta para o seu povo, entretanto, ele não é igual ao seu povo. Ele está vivendo
algumas expectativas diferentes. Ele está vivendo um mundo diferente daquela maioria. E aí ele chega ao ponto em que ele começa a ser perseguido de fato pelo seu povo. Antes ele está sendo perseguido pelo povo inimigo. Ele estava sendo perseguido pelos romanos. Agora ele está sendo perseguido pelos judeus. E ele vai trabalhando em prol do judeu, da salvação do judeu, e esse trabalho dele culmina com a morte. Ou seja, do início ao fim da vida dele, ele não teve vida fácil. Foi chamado Jesus de Nazaré, né? Foi chamado de Jesus de Nazaré. É a mesma coisa assim, Jesus dos pobres. Nazaré era uma das aldeias mais pobres que tinha, né? A Galileia Jesus de Nazaré. A Galileia em si também lá não era. Nazaré, onde ele foi criado, era uma situação... Nazaré era os pobres dos pobres. Pobre dos pobres. E ele está lá, só que ele em nenhum momento ele vai fazer caso do que ele estava vivendo. Por quê? Ele tinha a sua saúde mental bem construída. Eu não pertenço a isso aqui. Isso não é minha vida. Eu estou passando por aqui e eu tenho uma missão, eu tenho um propósito. Então, a gente precisa entender que aquelas coisas que a gente passa, que a gente vive, elas têm também um propósito. Somos nós que aprendemos a construir com aquilo que a vida faz conosco. Então, nós tivemos um relacionamento ruim. O que a gente precisa pensar? Espera aí, eu posso ter um relacionamento bom, porque se eu não sei o que tem que faz para dar certo, pelo menos eu sei o que eu não devo fazer para dar errado. É verdade, é verdade. Né? Eu já sei o caminho que dá errado. Né? O cara vai inventar a lâmpada. Poxa, você tentou aí 999 vezes e não deu certo. Não, eu sei 999 motivos para não fazer. Eu sei como não fazer. Eu tenho agora que procurar uma forma nova de fazer. Então, a gente precisa olhar o nosso passado, estudar o nosso passado. E uma coisa muito interessante, minha esposa fala sempre isso, e eu me embolo com as frases, mas é mais ou menos assim. Qual é a tua responsabilidade pelo caos da qual você se queixa? É uma coisa assim, psicanalista gosta dessas frases aí. Né? Qual é a tua responsabilidade no caos pelo qual você se queixa? Às vezes, a gente está se queixando de uma situação que aparentemente aconteceu conosco, mas que nós fizemos conosco. E aí nós precisamos entrar também no estágio de cura espiritual. A gente precisa entender que aquele que está em Cristo é nova criatura, e as coisas velhas já passaram, e tudo se fez novo. Fazendo como Paulo, esquecendo das coisas que para trás ficam, e é uma questão de consciência. Amém. Então, olha só, dando uma resumida aí, já está dando a solução de como, a pessoa perguntou aqui, como deixar para trás, né? Na verdade, é construindo um novo. Então, começa hoje. Então, eu observei que na minha vida, meu álbum de fotografia está vazio, ou com poucas memórias boas. Então, eu vou deixá-lo assim, dessa forma. Então, eu tenho que começar a investir para que surjam novas fotografias, novas memórias. Você não pode ser engolido pelo o mundo de hoje, né? Pela essa dinâmica do mundo de hoje, senão você vai chegar lá na frente com a mesma situação, vivendo a mesma situação. Tem uma outra pergunta aqui? Espera aí, rapidinho, deixa eu te passar aqui, que está dentro do que nós estamos falando aqui. A gente vai mudar de assunto aí, e está dentro do sofisma também. Pessoal perguntando aqui sobre o sofisma. Não é bem o sofisma, mas está dentro do que nós falamos aqui. Nossa irmã Débora, ela, está aí, ó, na área. Como tirar os sofismas da mente de quem... Como tirar os sofismas da mente que foram colocados desde que a pessoa era criança? Por exemplo, ela coloca aqui, não assoviar dentro de casa, não olhar o espelho quebrado e etc. Porque isso faz parte do sistema de crença. Então, aquelas crendices, né, que ela está falando aqui. Né? Na verdade, quando está chovendo, cobre o espelho, né? Não olhe para o espelho quebrado, não durma virado com os pés para a porta. Tem essas crendices aí, né? Então, a gente precisa, lógico, buscar o nosso processo de maturidade cristã, principalmente, né? Porque a gente tem terapias para isso, né? A minha esposa, ela compartilha bastante comigo um pouco dessas terapias, e tem vários exercícios mentais que se fazem, e eu normalmente não apelo muito para essa área técnica, até porque eu não conheço tanto quanto, então eu apelo para a parte espiritual. Né? Se a gente tem um copo que está com algum tipo de água suja lá dentro, e você não pode virar o copo para tirar água suja, como é que você faria para poder colocar água limpa?
você começa a jogar água limpa. O processo é sempre enchimento. Você vai enchendo de outras coisas. A partir do momento que a gente faz isso, a gente vai suprimindo aquelas memórias negativas. É inevitável, porque nós somos, na qualidade de seres humanos, nós somos extremamente sensoriais. Nós sentimos, ressentimos, e é o que eu estou tentando dizer aqui, que eu estou tentando trabalhar desde o início. Quando você ressente, a nossa mente ela é uma mente magnética, né? A gente parece que tem eletrodos dentro do corpo e eles se comunicam. E a gente vai se comunicando. Você já viu quando você sente um cheiro de alguma coisa, você não sabe o que é, mas aquele cheiro te traz alguma sensação. Então, eu, por exemplo, quando eu era bem novinho, meu avô foi morar em Rio das Flores, lá em Valença. E eu ia para lá e meu avô chamava a gente, vamos caçar tatu. Isso eu coloco no livro, tá, pastor? E aí a gente ia caçar tatu. Meu avô com facão, a gente entrava para o meio da roça lá, no meio dos matos, e eu andava no meio daquelas trilhas com meu avô nunca pegou um tatu. Eu duvido, quando eu estiver no céu, eu vou perguntar ao meu avô se um dia ele nunca pegou um tatu. Mas ele criou para mim uma sensibilidade para o campo, que até hoje, se eu sinto o cheiro de terra molhada, se eu vejo muito verde, o meu coração se alegra, por quê? Porque o meu avô semeou isso em mim. Foi uma memória construída. Então, querido, construindo memórias. O caminho é construir novas memórias. Agora, nós precisamos do exercício mental de não ficar lembrando. A gente fala esse negócio de vidro quebrado, gato. Tem crente que bate na madeira. Tem. Tem crente... olha, isola, bate na madeira, não deixa chinelo virado. É verdade. Nós precisamos reconstruir a nossa vida no âmbito mental, no âmbito espiritual, para que no ambiente familiar isso também tenha um resultado positivo. Ah lá, essa é minha esposa. Falou de Freud ali. Olha só, olha como é que é bom ter uma esposa olha, a gente caminha junto, né, amor? Desde que nascemos, praticamente. Ih, rapaz. Eu tô indo mais para trás. Isso depois. Qual a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa, que é um pensamento freudiano? Então, já é uma questão que nós precisamos levantar sempre naquilo que nós estamos sofrendo. O autoconhecimento é importante. Por isso, as terapias, né? E aí, vou fazer propaganda aqui, minha esposa é psicanalista de mão cheia. Se precisarem, entre em contato conosco. Amém. Dentro disso aí, então, o que você está falando, na verdade, Wellington, é a prática de vida, né? Prática. Então, não existe memórias na teoria. Então, tem que partir para a prática. Elas têm que ser práticas. Então, tem que ser praticado. E a gente fica naquela ideia de que uma memória boa, o cara pensa assim, poxa, eu tenho que ir para Cancún. Não. Eu tenho que pegar minha esposa e ir para um restaurante 5 estrelas. Seria bom. Seria ótimo. Mas dá para você construir boas memórias com coisas simples, né? Com certeza. Não dá para você construir? Dá, porque a presença é mais importante do que o espaço geográfico. Às vezes a gente acha que uma bela paisagem, ela substitui um pai ou uma mãe, um beijo, um abraço. E não funciona desse jeito. Por quê? O ser humano, a coisa que mais aproxima o ser humano é outro ser humano. Né? Então, hoje existem muitas terapias de abraço. Né? Quando você vai numa terapia mesmo, você vai falar com um psicólogo, um terapeuta ocupacional, um psicanalista, você fala muito. E é isso que a gente precisa, atenção. E atenção, os pássaros não vão dar, a praia não vai dar, as árvores não vão dar, só uma outra pessoa. Tá? Então, a presença, pastor, presença. Presença é mais importante do que dinheiro, presença é mais importante do que viagem, presença é mais importante do que presente, presença. Amém. Tem mais umas perguntinhas aqui, vamos lá. O Diácono Mauro está aqui perguntando para a gente aqui. Ó. A pessoa pode construir uma mentalidade boa, tendo uma construção de memórias ruins. Né? A pessoa tem um passado ruim. Pô, o passado de Paulo era... terrível, né? Mas vamos lá, explica aí. Pode construir? Podemos reconstruir? Tudo pode ser reconstruído. Se nós pensarmos, até inclusive no ladrão da cruz,
que em algumas poucas horas, se não alguns poucos minutos, Verdade. ele construiu a eternidade. É verdade. Então, eu não sei quantos anos ele tinha quando ele morreu. O passado dele estava zerado, não tinha Mas nada de bom. Ele enterrou. A morte de cruz era para os piores. Os piores. Para os piores. E era para deixar uma lembrança muito drástica, muito firme para a sociedade. Ó, isso aqui está aqui porque não presta. Pois bem, ele só precisou de alguns minutos para tomar posse do controle da sua vida e mudar completamente. E o apóstolo Paulo, ele não gostava muito daquela história de, olha, vem um cara aí que persegue cristão. E esse passado não era honroso para ele. E hoje a gente tem muito isso. Tem gente que se converte, aí vive dando testemunho. Eu era ex aquilo, ex aquilo, ex aquilo, ex aquilo, ex aquilo. Ele é muito ex, muita coisa, mas eu não sei o que ele é agora. Né? Ele vive carregando o passado. Não, o testemunho todo é ruim. Aí no final ele fala assim, Jesus me salvou e acabou. Eu quero saber o que Jesus fez na sua vida. O que você não prestava, eu já sei que você não prestava. Então, guardar isso demais é ruim até para uma decisão. Zera a vida. O pastor colocou muito bem. Seu álbum de fotos está vazio, começa a construir outros. Esquece. Passa uma tinta nova em cima, né? Coloca branco e faça essa... Parece que é uma confissão positiva, né? Triunfalismo, mas não é isso não. Quando você precisa convencer você mesmo de que você está num novo caminho. Amém. A Lídia está perguntando aqui também, a Lídia é lá do Rio Grande, lá no sul, perguntando o seguinte, para construir novas memórias é necessário abandonar as antigas ruins. Mas como não deixar que essas memórias antigas interfiram na necessidade de seguir em frente? Sim, essa é uma pergunta maravilhosa. Por quê? A gente não consegue esquecer, ok? O que nós precisamos fazer é ressignificar. Então, quando você olha para trás, eu, por exemplo, a gente estava conversando aqui embaixo antes, quando eu era pequeno, né, e eu nunca fui muito grande. Então, quando eu era mais novo, né, menor do que eu sou hoje, né, eu tenho 1,68 m, então eu esbanjo a altura. Quando na escola todo mundo comprido, aí, pessoal alto, igual o pastor, me chamavam de nanico, né, e menor, nanico. E aí eu pensei, poxa, eu gostaria tanto de ser grande, até hoje eu brinco disso, mas eu vendo os desenhos animados, e sem alusão a ninguém que está ouvindo a gente, eu descobri que todo cara esperto era pequenininho e o cara grande era meio bobão. Então, mas parece que é uma bobagem, mas eu dei um ressignificado para um trauma. Espera aí, se os pequenos são mais espertos e os grandes... Eu não vou zoar ninguém que é grande, que é bobo, mas eu vou dizer para mim mesmo que eu vou tirar proveito da minha altura. Então agora eu sou o esperto. Eu tomo uma decisão em cima de uma situação que, para muita gente... Por exemplo, eu sei que estou no sobrepeso, pastor. Eu confesso. Ninguém sabe disso, mas eu estou no sobrepeso. Só que eu posso olhar para mim e pensar, caramba, eu não estou em forma igual o pastor. Mas eu posso olhar para mim e dizer, mas eu sou mais fofo que ele. Então... Você acredita, né? Então, basta você acreditar. Eu dei um ressignificado para uma questão existencial que para muita gente é um problema. Para mim não é. Desde que não me afete a minha saúde, não é um problema. É óbvio que eu estou correndo, tá? Estou melhorando. O pastor corre 6 km todo dia, estou chegando lá. Rapaz, estou correndo nada. Estamos nem andando agora, só andando. Mas então, essa questão da... Só para encerrar essa palavra... Tem mais uma perguntinha aqui, que está dentro dessa daí também. Tanto, então para encerrar aqui logo. O Hélio Tavares também, lá do Sul também. Como reeducar a mente e organizar os pensamentos para isso? Então, como ele está pensando assim, como você vai reeducar sua mente, vai se reorganizar de novo para colocar boas memórias? Está bem dentro daquilo que a gente estava conversando, e foi o tema geral da conversa de hoje. Nós precisamos rever nossas memórias para saber o que é real. Tem muita coisa que a gente está lembrando que não aconteceu. A gente precisa ser convencido pela razão, e óbvio que com um pouco de fé, né? A gente tem que colocar a fé cristã no circuito. A gente precisa saber se as nossas memórias elas são reais ou não. Por quê? Se elas não forem reais, a gente precisa realmente dar um significado não existencial para elas. Elas não podem existir mais.
a gente tem que dizer, olha, isso é mentira, isso não aconteceu. Não é um processo de negação do que aconteceu, é um processo de negação realmente do que não aconteceu. Tá? E a gente precisa ressignificar aquilo que de fato aconteceu, tentar entender o que aquilo trouxe de bom. Né? Eu passei por umas situações muito complicadas, pastor, quando eu saí de uma igreja que eu estava para estar hoje onde eu estou. Né? E são situações que são dolorosas, porque nem sempre as palavras são ditas de forma correta, e nem sempre elas abençoam. Só que a gente pode escolher ficar a vida inteira tentando entender que fizeram mal a nós, né, a minha família, mas eu também posso entender que existe um plano de Deus em tudo. É verdade, é verdade. E aquilo que Deus constrói é incomparavelmente mais importante do que aquilo que qualquer ser humano destrói, inclusive aquilo que nós mesmos destruímos na nossa vida. Então, procurar entender que Deus tem algo, Ele é soberano. Isso tem a ver com o atributo incomunicável de Deus. Ele é soberano. Ele tem controle de todas as coisas. E a Bíblia diz que antes de nós nascermos, ainda no ventre da mãe, Deus já nos conhecia e Ele já tinha alguma coisa preparada para a nossa vida. Eu não estou dizendo que Deus controla todas as nossas atitudes, mas Ele sabe o que nós vamos fazer e Ele tem algo sempre melhor a partir do que aconteceu. É verdade. Então a gente tem que partir do hoje, né? Sim. Aquela história, o passado ele é importante, cria bases para nós, nosso pensamento, mas o mais importante para Deus é o hoje e o amanhã. Exatamente. Né? O que você vai fazer hoje? Então, se você não mudar hoje, o amanhã vai ser a mesma coisa ou pior. Né? Então, temos que começar a mudar nossas memórias hoje. Então, o irmão Hélio está perguntando em como fazer. Comece hoje. Comece hoje. Agora, até entrando aqui no espaço aqui do Wellington, né? Construa suas memórias. Tem muita gente que não construir com a memória dos outros. Vive dos outros. Então, o outro fez, ele quer fazer igual. Aí ele não faz porque o que o outro vai pensar, o que o outro vai achar. Então, você não... Estou brincando aqui. Você não pode ir para Cancún, mas pode ir para o aterro do Flamengo. Ótimo. Fazer um piquenique, bota um negócio. Mas eu vou para o aterro, não tem graça. Mas você está construindo boas memórias. Às vezes tu vai para Cancún para ver o aterro do Flamengo é mais bonito. O Rio de Janeiro tem lugares lindos, maravilhosos. Você pode aproveitar. E olha que você falou que é uma coisa extremamente interessante. Muito interessante mesmo. A gente, às vezes, não é feliz porque a gente queria viver a felicidade dos outros. Né? A gente não tem experiências positivas na nossa vida porque Deus está continuamente nos dando boas oportunidades, mas nunca são as que a gente quer. É verdade. Né? E a gente, às vezes, passa a vida buscando alguma coisa que está completamente fora dos padrões de Deus. E aí, o diabo, aquilo que é obscuro, né? Todas aquelas... se a gente falar energia negativa, fica feio. Mas tudo aquilo que é ruim, é pavoroso, vai tomando parte da nossa vida. Por quê? A gente cria metas muito distantes, irreais, né? Inalcançáveis, né? E como elas são inalcançáveis, eu estou construindo para mim uma estrutura que vai naufragar. Eu não vou chegar lá. Né? É inalcançável. E aí eu fico frustrado, pastor. Por quê? Porque eu não alcanço uma meta que eu mesmo construí, que é completamente fora da realidade. E a gente fica pensando que a chegada, isso eu aprendi correndo lá com meus queridos pastores Janilson, pastor Samuel, que me colocaram nisso. A linha de chegada é maravilhosa. Realmente maravilhosa. Mas se a gente não tiver prazer em cada passo, a gente nunca vai chegar na linha de chegada. É verdade. Não tem como chegar, porque a gente vai cansando antes. A gente vai andando na vida e vai dizendo, ai, que vida triste, ai, que tribulação. Quando Deus vai me tirar desse sofrimento. E nunca... igual aquele desenho, ó vida, ó céus, ó azar. Desenho que é da nossa época. Essa aqui, é da minha época. É o Lip Hard, né? Aquela hiena vida, triste. Nós vamos viver a vida igual uma hiena triste. Lamentando a vida toda, né? E aí é ruim. E com um mundo de oportunidades, assim. Eu fico pensando assim, nós, assim... não só em questão de lazer, né? Muita coisa, você pode criar muita coisa boa. Sim. Então comece hoje, né? Você pode hoje aí pegar um filmezinho, comprar uma pipoca, assistir em casa e fazer daquele uma boa memória. Coisas simples, a gente fica querendo coisas mirabolantes e acaba não construindo nada. E esse isolamento
ensinou muita coisa pra gente. Verdade. Olha, quem pode ir para Cancún não foi para Cancún. É verdade. Quem pode ir para Cabo Frio não foi para Cabo Tem um Frio. irmão aqui de Cabo Frio falando aqui, o Márcio, ó, vem para Cabo Frio. Agora talvez já possa, mas nesses 3 meses aí, até no aterro do Flamengo estava ruim de ir, porque a polícia estava mandando para casa. E aí a gente descobriu que a nossa alegria, de fato, estava dentro de casa o tempo todo. Verdade. Tudo que a gente precisa para sobreviver estava ali dentro. O abraço do marido, da esposa, dos filhos, dos pais, a presença de Deus que se manifesta na unidade dos santos. Óbvio que quando a gente está junto como igreja é tremendo, mas a gente quando em casa se reúne para orar, essas ceias que nós fazemos em casa, né? Essa ceia familiar, isso é tremendo, pastor, isso é maravilhoso, porque na igreja nem sempre a gente está olhando para a nossa família na hora da ceia. É verdade. Né? Então tem muita coisa boa aí. Bem, nosso horário estourou, né? Já estamos com 15 minutos aí de quebra, aí, além já do nosso horário. Vamos para nossas considerações finais. Vamos marcar outro bate-papo desse, pastor, porque o negócio estava bacana, tá legal. Né? E a gente pode continuar numa outra quinta-feira aí, te convidar para você estar com a gente aqui de novo, para darmos continuidade aí a esse bate-papo, né, sobre memórias, que hoje praticamente ficamos na introdução do assunto, né? Que é muito mais profundo, mas já foi bênção aí para muita gente. Você pode dar o seu like aí também no nosso canal, que gostou, né? Você pode mandar também uma mensagem boa aí, pastor Wellington, ó, foi bênção para minha vida, aprendi isso, Deus falou comigo. Então, você pode participar do nosso chat aí, que está aberto aí para isso também. Não só mandar pergunta, mas você colocar aí suas considerações. Vamos às nossas considerações finais, pastor Wellington. Considerações finais. Amém. Eu fico aí com o versículo de Lamentações. Quero trazer a memória que me dá esperança. Se você tem pouca memória, guarda essa. Produza outras. Esqueça as ruins. Nós precisamos rever nossas memórias para saber o que é real ou não e ressignificá-las. Precisamos perdoar o próximo e nos perdoar. E precisamos deixar no passado o que pertence ao passado e começar a reconstruir algo novo. Aleluia. E segundo o nosso pastor, agora, já, nesse momento. Pastor, eu quero só também aproveitar e convidar os irmãos a curtirem também lá, seguirem nossa página no YouTube, a página da igreja, né, o canal da igreja. É só procurar lá IBAC, Igreja Batista Colheita. E no Instagram, Igreja Batista Colheita, no Facebook, Igreja Batista Colheita. E o meu perfil pessoal, Wellington Pastor, nós cuidamos aí de parte teológica, a gente tem estudo bíblico lá e a gente quer abençoar. E se você quiser entrar em contato conosco, a gente, IBAC, IBAC, Igreja Batista Colheita. E se você quiser conhecer o material que nós trabalhamos, os livros, esse já foi lançado humanamente e provavelmente agora em julho vai estar sendo lançado os 12, onde nós falamos das características especiais dos 12 apóstolos. E é um material também de cunho teológico, muito abençoador, e vai ser um prazer poder compartilhar com você. Se você quiser, tem meu telefone lá no Facebook, no Instagram, e a gente pode se comunicar também. Bom? Amém. Glória a Deus. Então, fica aí a palavra abençoada, fica aqui nossos agradecimentos, pastor Wellington. Muito obrigado por ter estado conosco aqui, pela disponibilidade. Sei que tu é um homem ocupado, né? Muitos afazeres, mas se dispôs, veio lá de Paracambi agora para estar com a gente aqui, para nos abençoar. Nosso muito obrigado, obrigado dessa igreja Batista Peniel no Estácio, que te ama, né? Sinta-se em casa, sinta-se abençoado por nós. E nós vamos estar aqui encerrando a nossa live, né? Já lembrando a você que próximo domingo estaremos aqui transmitindo também o nosso culto, próximo domingo às 17 horas, esteja com a gente aí também no momento de louvor, exaltação ao nosso Deus e disposição da palavra de Deus. E próxima quinta-feira, estamos vendo aí, trazer aqui novamente um casal aí abençoado, mas não está nada certo ainda. Durante a semana, nós vamos estar anunciando para você em nossa próxima live. Então, que o Senhor te abençoe. Fica aí, quero deixar minhas considerações finais, o conselho de Paulo. Uma coisa eu faço, então é para já. Esqueço das coisas que para trás ficaram e prossigo para o alvo. Então, estabeleça um alvo na sua vida. Eu quero viver melhor, eu quero ser feliz, eu quero ter boas memórias.
estabeleça esse alvo e corra atrás dele. Deus te abençoe. Nossa irmã Rebeca vai estar aqui louvando ao Senhor, cantando mais um louvor ao nosso Deus, e vamos estar encerrando após a nossa live. Que o Senhor te abençoe com toda a sorte de bênção.